O Grêmio é campeão gaúcho e o torcedor tem sim que comemorar, tem sim que tocar corneta nos colorados. E nesse vídeo eu quero começar a projetar o futuro do Grêmio nesse ano de 26 pós-campeonato gaúcho. Só que antes eu não posso deixar de falar que o título gaúcho não passou pela arbitragem como os colorados estão tentando dizer. E outra coisa, torcedor, se o Inter está tentando se iludir que só perderam o gauchão por culpa da arbitragem, olha, nós torcedores gremistas temos que ficar felizes com isso, porque o time do Inter é fraco. O time do Inter, jogador por jogador, é inferior ao do ano passado, porque no ano passado eles ainda tinham algumas peças interessantes, o próprio Vitão na zaga, que não tem nesse ano. Eles vão se iludir e se não caírem na real, eles vão brigar para não cair de novo. Já o Grêmio, se a gente comparar com o ano passado, principalmente com as finais do Gauchão e início de Brasileiro, o Grêmio tem coisas a comemorar. Posições que o Grêmio conseguiu encontrar soluções que pelo menos por enquanto, exemplo do Pavon na lateral direita, mas algumas afirmações, como o Amuso na ponta esquerda, o próprio Noriega como primeiro volante. A gente sabe que o Léo Pérez está aí para também disputar essa posição. É um Grêmio que no ano passado no Gauchão não tinha o Marlon, um Grêmio que agora tem o Everton no gol, que foi muito bem, e comparar com o Thiago Volpi até é difícil, né? Porque o Everton é muito mais goleiro. É um Grêmio que anima, mas torcedor, o Grêmio ainda não está pronto. É um Grêmio com perspectivas de disputar sim, de fazer um melhor Brasileirão, de nas Copas ir muito melhor que o ano passado, Copa do Brasil, Sul-Americana, ir mais longe. Não sei se ainda podemos falar em títulos, tá? Porque nós enfrentamos o Inter, pior time que o ano passado, e aí eu digo jogador por jogador. Acredito que o Pesolano até tenha tirado um pouco mais os jogadores do que os outros técnicos do ano passado, Ramon Dias, Roger. A partir de quinta-feira contra o Bragantino, é outra história. O Grêmio já tem 4 jogos no Brasileirão, 2 vitórias em casa e 2 derrotas fora. E contra o Bragantino na Arena, o Grêmio precisa dos 3 pontos para começar a olhar para cima no Campeonato Brasileiro. Nós não podemos nos iludir e achar que vamos brigar por títulos já agora. Acho que o trabalho do Luiz Castro, e pelo que a gente ouve dos bastidores, é um bom trabalho. Inclusive o Filipão ontem elogiou o trabalho do Luiz Castro, falando que o torcedor tem que confiar, tem que abraçar a ideia, porque ele tá vendo o trabalho que está acontecendo lá dentro. E é óbvio que o título, ele dá mais tempo para o Luiz Castro. Porque vocês lembram o cenário do primeiro Grenal na fase de grupos? O 4-2 mexeu com o ambiente. O Luiz Castro ficou muito pressionado. Eu mesmo critiquei muito o Luiz Castro. Agora ele vai ter tempo, mas contra o Bragantino a gente precisa vencer. Vencendo, vamos a 9 pontos, começamos a olhar para o Brasileirão diferente. E quando eu digo olhar para o Brasileirão diferente, é um Grêmio brigar da 7ª, 8ª posição para cima. Sempre naquele bolo de zona de Libertadores, de pré-Libertadores. Que o Grêmio estando ali, o Grêmio sempre vai estar disputando alguma coisa importante. E bem longe da zona de rebaixamento ou alguma coisa desse sentido, como foram nos últimos 2 anos. Mas enquanto isso, nós torcedores temos sim que comemorar, tocar corneta nos colorados. E torcedor, deixa um like no vídeo, porque ajuda muito na entrega desse conteúdo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para você receber os próximos conteúdos. Muito obrigado e até a próxima!